Quando a gente esquece, acontecem essas coisas. Então você que está... Isaías 45. Isaías 45, versículo 22. Vamos ler juntos? Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há. Vamos de novo? Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há. Esse é o versículo que foi pregado no dia 6 de janeiro, não desse ano, 6 de janeiro de 1850, por um leigo, num culto. Leigo é aquele que não tem teologia, nem doutorado, nem mestrado, não fez curso nenhum, mesmo de igreja. Por causa de uma tempestade que caiu a noite toda, de neve, em Colchester, na Inglaterra. E então, muitos não chegaram naquele culto, inclusive um rapaz, um jovem, que decidiu ou desistiu de ir para a sua igreja, porque ela era muito mais longe, e foi numa igrejinha de bairro, e ele entrou nessa igrejinha, e lá estava um leigo, neste versículo, só esse versículo, e ele pregava esse versículo o tempo inteiro, porque o pastor não tinha chegado também, por causa da tempestade. E então ele pegou a Bíblia, abriu, foi para frente e começou a pregar para a igreja. Mais ou menos o que eu vou pregar para você nessa manhã. E ele dizia e gritava, porque ele estava nervoso, e dizia: olhai para Deus, olha para Deus, gente. Vocês têm que olhar para Deus, olha para Ele, para ser salvo. Para de olhar para o próximo. Olhai para Deus. Olha, qualquer criança aqui não precisa de teologia, não precisa de doutorado, não precisa de nada. Para olhar, você não precisa de nada, é só olhar. Olha para Deus. E ele percebeu quando um jovem estava sentado do lado, visitante, né? Lógico, um culto com muita tempestade, não vai quase ninguém. Aqui nem deu tempestade, não precisa nem de dizer mais nada. E então, ele olhou para o jovem e disse: olha, jovem, eu estou percebendo que você anda com o coração muito triste. Olha para Deus. Olha nessa manhã para Deus, para Jesus, e Ele pode te salvar. Aquele jovem, apesar de ser neto de pastor e filho de pastor, estava andando há meses com o coração angustiado, cheio de teologia, mas vazio de Deus. E naquela manhã, com um pregador leigo, um sermão tão simples, tão pequeno e tão curto, o Espírito do Senhor entrou no coração daquele jovem, e ele se converteu ao Senhor Jesus. Seu nome, Charles Haddon Spurgeon. Deus não precisa de pastores, Deus não precisa de teólogos, Deus não precisa de grandes cultos, Deus não precisa do que nós sabemos. O que Deus precisa é de um coração obediente. Deus precisa de um coração obediente, que ama a sua palavra, que medita na sua palavra. Nós lemos nessa manhã, no Salmo 119, no versículo 130, você não percebeu? Coloque para nós o Salmo 119, versículo 130 aí. Você leu, mas não percebeu aquilo que Deus queria falar com você. Você que é leigo, você que não tem doutorado, não tem mestrado, nunca fez bacharelado, talvez nunca fará teologia, mas você tem Deus, você tem o suficiente. Olha aí, o que a palavra de Deus nos diz nessa manhã? Deus falando com você. A revelação das tuas palavras quem é o simples? Dá para você entender? Mantenha essa palavra aí para mim, por favor. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento
Quando a palavra de Deus é revelada a nós, na parte mais simples de entendimento, quando a palavra de Deus é revelada a nós, aqui está a palavra de Deus. Se ela ficar a semana inteira no móvel lá da minha casa, assim, ela vai revelar alguma coisa ao meu coração? Quando a palavra de Deus traz revelação a nós? Quando? A gente abre. E quando a gente lê. Porque essa é a promessa de Deus para nós. Em João 14, 26, coloca lá para nós. No Evangelho de João, capítulo 14. O Senhor Jesus, Ele já está ali falando, na última ceia, deixando o legado. Olha o que Ele fala. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará e vos fará lembrar. Quem que vai nos ensinar? Quem que vai nos ensinar? Eu não ouvi. Quem que vai nos ensinar? Quem que vai nos fazer lembrar? Fique com o que a palavra está dizendo, no nome de Jesus. Desperta para Deus, amado. Você fica sentado às vezes 20, 30 anos num banco de igreja, esperando só pastores, doutores, mestres levantar aqui e vir falar para o seu coração, e você não tem a coragem de partilhar, ou de falar, ou de compartilhar dessa palavra, porque você acha que você não é capaz, porque você acha que você não tem tanto entendimento, fica com medo das perguntas teológicas, de tudo. Olha, deixa eu te dizer nessa manhã, no dia 6 de janeiro de 1850, se aquele leigo tivesse subido no púlpito, pensando o que a maioria de vocês pensam, talvez Spurgeon não seria um dos melhores pregadores da face da terra. Ninguém sabe quem é esse leigo, não tem nem o nome dele, mas Deus sabe. Ninguém sabe, porque ele simplesmente acreditou que aquele versículo falou a semana inteira no coração dele. Provavelmente ele deve ter meditado, e na hora do aperto foi o versículo que ele lembrou. Não vou falar sobre aquilo, porque eu já estava lendo aqui, meu Deus, por que o pastor não chegou? Eu fico imaginando, porque quando a gente é pregador de fora e a gente atrasa a chuva, alguma coisa assim, no trânsito, quando a gente chega na igreja, lá no fundo, você vê o pastor sentado lá, já folheando a Bíblia, pensando assim, meu Deus, o pregador não veio. E ele abriu o versículo, ele tinha meditado, nunca imaginou, primeiro, que ia algum visitante num culto de tempestade de neve. Segundo, nunca imaginou que aquele jovem ia realmente se render a Cristo Jesus, Cristo ia se revelar nele, num culto de igrejinha de bairro. Como Deus é grande, como Deus se manifesta nas coisas simples, como é o Espírito de Deus que traz a revelação da sua palavra e dá entendimento ao simples. Gente, pare de ficar sentado nos bancos. Eu não sei quantas mil pessoas você pastoreia, ou deveria ter pastoreado. Porque quem aqui tem Facebook? Levanta a mão. Levanta a mão quem tem Facebook. Levanta e assume geral. Quase a maioria da igreja absoluta. Quem aqui tem Instagram? Devia ter. Instagram agora, que é o top do momento. O Facebook está quase que acabando. Você faz o Instagram e compartilha do Instagram, que é mensagens menores ainda do que o Facebook. Compartilha direto, vai direto para o Facebook. Devia ter. O que os seus netos têm, seus filhos têm, e é lá que eles estão postando as coisas boas e as coisas ruins. Então, voltando aqui, você que tem Facebook, eu não sei quantos que estão nessa igreja que você pastoreia, vou repetir, você que tem Facebook, eu não sei quantos membros
tem a sua igreja que você pastoreia, porque Deus vai te cobrar os amigos do Facebook. Na minha igreja no Facebook eu tenho aproximadamente 3.000 e poucos membros. No meu Instagram eu tenho 1.300 e poucos membros, que eu pastoreio todos os dias, que eu oro por eles todos os dias, que eu peço a Deus todos os dias um versículo. Deus me dá um versículo no dia que vai impactar o coração dessa turma. Eu não só tenho só eles, mas todos os dias, quando eu posto um versículo no Instagram, eu compartilho em outras páginas que chega a alcançar aproximadamente 10 milhões de pessoas, das quais algumas estão me seguindo agora, que nem evangélicas são. A gente vai no Instagram delas, na hora que clica já tem que sair logo para não pecar. Você tem a palavra, você tem o Espírito, é o Espírito que dá o entendimento, é o Espírito que traz a revelação, e o Espírito de Deus dá revelação ao simples. Você não precisa fazer teologia para Ele te revelar, não. Abre essa Bíblia e lê no nome de Jesus. E pastoreia o povo que Deus tem colocado nas suas mãos. Para de postar coisa que não presta. Pede a Deus para te libertar disso. Isso é uma escravidão. Eu sei o que eu estou falando. Eu estou nesse processo de libertação, até hoje orando, pedindo a Deus. E de vez em quando eu ainda caio numa esbarrela dessa de postar uns trem que não presta. Não no Instagram é só versículo. Mas no Facebook, ou de responder algo que não me interessa, que Deus não pediu para eu discutir. E eu caio nessa esbarrela de postar negócio que não presta. A palavra do Senhor é clara. Isaías é claro. Deus diz: olha para mim. O termo ali é: volta para mim. Em outras coisas, para de ficar olhando para as pessoas, o que elas acham, o que eles falam. O que as pessoas falam não interessa para a sua vida, não. Nós vivemos a vida inteira vivendo para as pessoas, e nós esquecemos de viver para Deus. A vida inteira vivendo para as pessoas. Isso é cultural e é mundial. Naquela manhã de culto, quando as pessoas, e algumas pessoas traziam grandes quantias em dinheiro no gasofilácio, que deveria ser em sacos, e colocava naquele gasofilácio, aquele povo cultuava eles mesmos, e nem tocava o coração de Deus. O texto diz que eles traziam grandes quantias, mas Jesus indica que grandes quantias era aquela, porque quando cai 2 moedas no gasofilácio, Jesus para o discipulado todinho e fala assim: presta atenção naquela mulher ali. E não teologizou, ele não gastou palavras difíceis, ele simplesmente disse para os discípulos: está vendo aquela mulher? Ela deu mais do que todo mundo, porque os outros estão dando daquilo que sobra, e ela deu tudo que ela tinha. 2 moedinhas. Para de cultuar para os outros verem. Comece a cultuar para aquele que tudo vê. Olha para mim. Olha para mim, diz o Senhor. Todos os limites da terra, e sereis salvos. Olha para mim. Para de olhar para o lado. Para de olhar para o que as pessoas dizem, porque o que as pessoas dizem podem não ser verdade, mesmo elas sendo doutores, pastores, mestres, porque elas estão dizendo, contaminado pelo que elas são, pelo que elas aprenderam nas escolas proféticas da vida. Deixa o Espírito de Deus revelar o seu coração, e Ele revela quando a gente abre as Escrituras. Vai ler a Bíblia, irmão. Lutero se converteu, não foi num grande culto, mas foi estudando o livro de Romanos. Ele não teve um grande pregador.
E ele já tinha todo o doutorado e não era convertido. Mas um dia o Espírito de Deus, enquanto ele estudava as Escrituras, no livro de Romanos, ele foi tomado pelo Espírito de Deus e ele mudou de vida. Porque o Espírito de Deus estava ali, enquanto ele lia as Escrituras. Salmo 119, versículo 130, vamos terminar com ele. Nós precisamos aprender a simplificar aquilo que Deus não complicou. Nós estamos precisando aprender a simplificar aquilo que Deus não complicou. Deus só complicou as Escrituras para aqueles que Ele não queria que ouvisse e entendesse. Para os seus, Ele foi o mais simples possível. Ele usou coisas da época. Ele usou coisas dos costumes, do dia a dia, para que ficasse registrado no coração deles todos os dias. Tanto que na ceia, quando ele fala, isto é o meu corpo que é dado, partido por vós, fazia isso todas as vezes que lembrardes de mim. Pão na ceia do judeu é todos os dias, e é 4 vezes por dia. O que Jesus estava fazendo ali é uma associação, para que eles se lembrassem todos os dias do que ele fez na cruz. Não só um domingo ou 2 domingos por mês, mas todos os dias, todas as refeições, eles partem pão. É normal deles partirem o pão. Eu percebi isso quando eu estive lá, tanto no Egito quanto no Oriente, quando em Jerusalém. Quando eles vão comer, eles primeiro põem 4, 5 pães do lado do prato, mesmo na hora do almoço ou na hora da janta. A gente não tem costume, a gente não come pão, é no café da manhã e no café da tarde. Eles comem pão todo o lanche, inclusive almoço e janta, e eles partem no meio. Eu fiquei observando, eu comecei a chorar. Eles partem no meio certinho, normal, parte no meio, serve a comida. E eu lembrei do Senhor Jesus. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Todas as vezes. Vamos parar de complicar aquilo que Deus simplificou. Amém? Volta para casa hoje, decidido em ler a Bíblia todo dia. Segundo, em postar um versículo da Bíblia todo dia, crendo que a igreja que Deus colocou na sua mão, alguém vai se converter. Em nome de Jesus. Vamos terminar ali. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Que Deus te abençoe nessa manhã e que você possa sair daqui cheio de Deus, na tua simplicidade, e ser bênção na vida das pessoas que Deus colocou no seu Facebook, no seu Instagram. Semeia, semeia, em nome de Jesus, crendo que Deus vai atingir essas pessoas, que Deus vai trazer paz para a alma dessas pessoas. Essa semana, um dos versículos que eu postei sobre o Salmo 126, no versículo 5, quem sai andando e chorando, voltará. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes, e um rosto com a lágrima saindo. Pelo menos umas 3 pessoas de outra parte do mundo responderam com um joinha, com as palavras em inglês lá que eu não sei nem o que é. Eu só atingiu, precisava. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer. Talvez você nunca se lembre da data. Eu tenho certeza que esse pregador do dia 6 de janeiro de 1850, ele só lembra dessa data com uma vergonha que ele passou naquele culto, porque o pastor não chegou e ele teve que ficar repetindo o versículo. Mas Spurgeon lembra que foi o dia em que o Senhor Jesus usou um leigo
para mudar a sua vida. Que você possa ter essa coragem no nome de Jesus e deixar Deus ser Deus na sua vida. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tempestade, pois é na tempestade que o Senhor faz maravilhas. É em meio às tempestades que o Senhor revela o nosso coração e quem nós somos. É em meio às tempestades que as sujeiras da nossa alma saem para fora. É em meio das tempestades que nós revelamos em quem nós confiamos, quem verdadeiramente somos. É no meio das tempestades que há a maior oportunidade de nós sermos usados pelo Senhor. Dá-nos a graça de entender e compreender o que o Senhor quer nos falar. Dá simplicidade e traz a revelação do Teu Espírito. Levanta igrejas nessa manhã, neste lugar. Levanta igrejas espalhadas pela face da terra. Aonde estão os Teus filhos? Na mídia, no Face, no Instagram. Muda o coração desse povo. Que a Tua igreja possa semear abundantemente a Tua palavra. E que o Teu Espírito faça o mais. É Ele que convence. É Ele quem traz. É Ele quem toca. Não nos deixa, Pai, sermos omissos com as igrejas que o Senhor tem nos colocado na internet, nas nossas mãos. Usa o Teu povo na simplicidade, mas no poder do Teu Espírito. Que eles possam levar a sério esse Facebook e esse Instagram deles, no nome de Jesus. E que eles possam semear abundantemente. E que possamos ter testemunhos das maravilhas que o Senhor faz. Pois o Senhor é Deus. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Queria convidar os presbíteros.